Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Justiça promove acordo de cooperação para combater a violência contra meninas e mulheres na ilha do Marajó, no Pará. STF finaliza audiência pública sobre o uso de ferramentas de monitoramento secreto. Partido político questiona a medida provisória sobre dedução de PIS/COFINS. Supremo decide que a abertura de novos cursos de medicina depende de chamamento público. Ministério Público Federal aciona o Judiciário para que provas para ingresso no Colégio Naval sejam realizadas em todas as capitais do país. STJ isenta hotel de indenizar família de vítima de homicídio cometido por hóspede do estabelecimento. E ainda, o Estado do Paraná é responsável por quase 40% das adoções internacionais realizadas no país. Jornal da Justiça desta terça-feira, 11 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje a audiência pública sobre o uso de ferramentas de monitoramento secreto. Vamos ver como foram os debates na reportagem de Evne Araújo. Mais de 30 apresentações foram feitas nos 2 dias de audiência pública. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União, membros do Ministério Público, representantes da Presidência da República, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Forças Armadas, através do Exército, Marinha, Aeronáutica. Também ouvimos a Anatel, ouvimos representantes da sociedade civil, pesquisadores e especialistas neste relevante tema tratado na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental 1143. Todas as exposições apresentadas no encontro vão ficar disponíveis para consulta por vídeo no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. A íntegra em texto de cada contribuição vai ser disponibilizada também no site do STF para consulta. As entidades que não puderam estar aqui no Supremo nesses 2 dias ainda podem registrar participação pelo e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br. As ideias apresentadas vão ajudar o Supremo a decidir se o uso de ferramentas de monitoramento secreto viola direitos garantidos aos brasileiros, como a intimidade, a vida privada e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais. É imperativo que reconheçamos que os direitos digitais, como uma extensão natural dos direitos humanos, a privacidade digital ela deve ser protegida com o mesmo vigor que defendemos a privacidade física. A nossa Constituição, os nossos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, também impõe essa proteção. Os últimos blocos do debate contaram com a participação de representantes do governo e da Polícia Federal, que defenderam o estabelecimento de controle rigoroso, caso seja decidido pela validade da utilização de softwares espiões no país. Do ponto de vista da Polícia Federal, a gente entende que não há necessidade de regulamentação da matéria. A gente entende que a legislação atual ela disciplina plenamente o assunto. Nós temos desde a Constituição Federal que é claro a dizer que as interceptações telefônicas, telemáticas, o acesso a dados e sigilosos e o acesso a dados que afetam a intimidade e a vida privada das pessoas, ela se dá única e exclusivamente para investigação criminal ou para instrução de processos penais, mediante ordem judicial prévia. O arcabouço legal em vigor protege a intimidade, a vida privada dos cidadãos e o sigilo. E, ao mesmo tempo, já estabelece critérios que são rigorosos para a única exceção constitucionalmente prevista para a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais. Ou seja, quando for imprescindível para a apuração criminal. A Anatel, que hoje é responsável pelo grupo de trabalho que avalia a regulamentação das ferramentas de monitoramento secreto, sugeriu na audiência pública a criação de soluções nacionais que ajudem nas investigações com quebra de sigilo de informações pessoais. O uso de tais ferramentas estrangeiras e comerciais, na visão da agência, poderia ser substituído
né, por uma ferramenta que seja compatível, regulamentada, nacional, produzida com igual qualidade no sentido de provimento de dados aos órgãos competentes, né, mas que não se alimente de vulnerabilidades, que seja produção de dados sem essa exploração de mercado de vulnerabilidades. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a remessa para a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, em maio deste ano, no procedimento que investiga o envolvimento de 2 menores de idade na invasão da rede social da primeira-dama. A PGR havia opinado pela remessa, uma vez que os suspeitos eram menores de 18 anos e, por isso, a Vara Especializada deveria continuar com a apuração. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar amanhã o julgamento sobre a correção do FGTS. Até agora, 3 ministros votaram pelo uso da TR para remunerar as contas dos trabalhadores. Repórter Carolina Chaves. A tramitação dos processos que discutem o índice de correção do FGTS está suspensa desde 2019. Amanhã, a análise deve ser retomada com o voto vista do ministro Cristiano Zanin. A decisão do Supremo Tribunal Federal deve afetar cerca de 37 milhões de trabalhadores só do setor privado. Segundo a Caixa Econômica Federal, há 117 milhões de contas de FGTS ativas e inativas. Os ministros avaliam se a forma de correção do dinheiro depositado nessas contas é correta. Os valores atualmente são corrigidos em 3% ao ano, mais a TR, taxa referencial, que fica em torno de 0%. A ação que questiona essa forma de correção aqui no Supremo foi apresentada pelo Partido Solidariedade. A legenda alega que os trabalhadores tiveram perdas acumuladas desde 1999, porque os índices não acompanham a inflação. No ano passado, por exemplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, ficou em 4,62%. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros André Mendonça e Nunes Marques já votaram e consideraram que a correção deve ser, no mínimo, igual à da poupança. Barroso observou também que a decisão vale para depósitos efetuados a partir de 2025. As eventuais perdas anteriores devem ser negociadas via legislativo, caso o Congresso queira se manifestar, ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. O Partido Progressistas está questionando no Supremo a medida provisória que altera regras de compensação de créditos de PIS, COFINS, tributos federais que financiam a Seguridade Social. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes. Repórter Amanda Mustafa. A medida provisória editada pelo governo federal na semana passada estabelece que empresas só podem usar o saldo de créditos relativos a PIS/COFINS para abater esses mesmos tributos. Até então, elas poderiam utilizar esse crédito para quitar outros impostos federais. Para os progressistas, a mudança é inconstitucional, porque não estão presentes no caso os requisitos da urgência e da relevância, critérios obrigatórios previstos na Constituição para a edição de uma MP. Além disso, o partido argumenta que a mudança vai onerar empresas e reduzir a competitividade de importantes setores da economia. A legenda argumenta ainda que a medida provisória viola princípios como o da não cumulatividade e do não confisco e provoca insegurança jurídica. A seguir, o Ministério Público pede que provas para o Colégio Naval sejam realizadas em todas as capitais do país. E veja também, o Supremo decide que a abertura de novos cursos de medicina depende de chamamento público. Voltamos em instantes. O Supremo validou a regra da lei do programa Mais Médicos e decidiu que a abertura de novos cursos de medicina depende de chamamento público. De acordo com a decisão, a criação de vagas, ainda que em locais que já tenha graduações instaladas, deve observar essa sistemática e os critérios previstos na lei. Os detalhes com Rocine Gomes. Os ministros julgaram o tema em sessão virtual.
Enquanto a Associação Nacional das Universidades Particulares defendia a constitucionalidade da norma, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras questionava o chamamento público. Para o STF, essa política pública tem o objetivo de melhorar a distribuição dos médicos e da infraestrutura de saúde no país. O chamamento público é uma espécie de processo seletivo para a criação de novos cursos, de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação. Também cabe à pasta fazer a pré-seleção de municípios em que os novos cursos podem ser instalados, levando em consideração aspectos como a relevância e a necessidade social da oferta e a existência de equipamentos públicos adequados e suficientes nas redes do SUS, o Sistema Único de Saúde. De acordo com a decisão, serão mantidos os novos cursos de medicina já contemplados com a portaria do MEC, instalados com base de decisões judiciais, sem seguir a regra do chamamento público. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que as provas para ingresso no Colégio Naval sejam realizadas em todas as capitais do país. Repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Para garantir os direitos iguais aos estudantes e reduzir as desigualdades sociais e regionais, o Ministério Público Federal em Rondônia entrou com ação na Justiça para que a Marinha apresente em até 6 meses medidas para incluir todas as capitais brasileiras no processo seletivo para o Colégio Naval. A ideia é que cada região tenha um local de prova. Além disso, a instituição deve aperfeiçoar o sistema de escolha das cidades, considerando a quantidade de inscrições em cada estado e região do país. Você já ouviu falar em greve ambiental? Esse tipo de greve é quando os trabalhadores decidem paralisar as atividades por entenderem que estão diante de grave e iminente risco à vida, à segurança, à saúde e à higiene. O direito está previsto numa convenção da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. E com base nesse conceito, a terceira turma do TST negou recurso em que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos pretendia descontar os dias de paralisação de empregados do Espírito Santo que aderiram a uma greve ambiental em 2020, motivada pelo receio de contaminação pela Covid-19. A reportagem é de Samantha Flor. A paralisação de 48 horas ocorreu na Central de Distribuição dos Correios em Vila Velha, no Espírito Santo, em junho de 2020. A categoria cobrava melhores condições de trabalho durante a pandemia da Covid-19. Na ação, o sindicato que representa os empregados dos Correios no estado alegou que, apesar de diversas pessoas terem confirmado a contaminação por Covid, a empresa não realizou a testagem em massa e só afastou aqueles que apresentavam sintomas gripais após a confirmação da infecção pelo vírus. Afirmou ainda que a empresa também não teria aplicado a norma interna que previa o afastamento para que o trabalho das unidades fosse realizado remotamente. Apenas teria afastado quem se infectou dos não infectados em um raio de 2 metros. A empresa alegou que cumpriu as medidas necessárias para combater a propagação da Covid-19 e que a greve não se caracterizava como ambiental. Isso porque não havia prova de nenhum descumprimento da norma relacionada à segurança no ambiente de trabalho, nem à pandemia, e por entender que o sindicato não cumpriu com as condições estabelecidas na lei de greve, argumentou que os dias parados deveriam ser descontados. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo condenou os Correios a devolver os valores descontados, inclusive o repouso semanal remunerado e o vale alimentação referente ao período. Conforme o regional, na época da paralisação, o contágio por Covid-19 ocorria de maneira acelerada no Brasil. Havia ainda muitas incertezas sobre os protocolos médicos a serem seguidos para enfrentar a doença. No TST, o relator do recurso dos Correios na terceira turma foi o ministro José Roberto Pimenta. Ele explicou que, conforme a jurisprudência do TST, os dias parados não são descontados quando a paralisação é motivada pelo descumprimento de obrigações legais, como normas de proteção à saúde, à vida e à integridade física previstas na Constituição Federal. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos.
Porto Alegre ainda luta para superar a crise depois das enchentes que atingiram o estado. As ações integradas dos poderes buscam trazer a normalidade na região. Mais informações com o repórter Mauro Verkoiser. A capital enfrenta o desafio de recompor os danos provocados pela sujeira que invadiu ruas, residências e prédios públicos. O trabalho é árduo e prolongado. Montanhas de móveis, roupas e lama, retiradas de casas e empresas, ocupam calçadas e canteiros. Milhares de pessoas ainda permanecem sem luz e o abastecimento de água segue intermitente em alguns bairros. A recuperação da normalidade tem sido um desafio para governo e sociedade. O trabalho integrado entre representantes dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, busca garantir que a população seja atendida da melhor forma neste momento. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, avaliou o trabalho e a articulação para a recuperação do Estado desde o início da calamidade. Incrementamos muito a unidade dos tribunais no sul do país, criando o comitê dos tribunais sediados no Rio Grande do Sul. Incrementamos muito a nossa relação com o Conselho Nacional de Justiça, que foi sensível aos nossos pleitos. Incrementamos muito as nossas relações com os demais parceiros e atores essenciais à produção da justiça, como a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Procuradorias Municipais e a Procuradoria-Geral do Estado. O Rio Grande do Sul tem condições de superar e eu acho que nós vamos superar e bem toda essa dificuldade. A administração do TJRS disponibiliza um documento com as diretrizes tomadas em resposta às enchentes do estado. O material foi publicado com ações realizadas desde o início de maio. E a Corregedoria Nacional de Justiça autorizou os cartórios de registro civil do Rio Grande do Sul a fornecer certidões de nascimento, casamento e óbito de forma gratuita até o fim de junho. Com as enchentes no estado, muita gente perdeu os documentos importantes, alguns deles fundamentais para a obtenção de benefícios sociais e para o cadastro nos programas mantidos pelo Poder Executivo. Assim, o Tribunal de Justiça do Estado vai promover o programa Recomeçar é Preciso até o fim do mês para atender quem não pôde ser contemplado na Semana Nacional do Registro Civil. Um convênio entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e o governo do estado vai ajudar a garantir atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência doméstica que atuam no judiciário. O repórter André Risco tem os detalhes. Assinaram o convênio Flor de Mandacaru o presidente do TJ, o desembargador Fernando Tourinho, o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva, além de representantes do Serjal, da Almages, do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Alagoas e da OAB Alagoas. O programa Flor de Mandacaru é uma iniciativa que surgiu a partir da recomendação do CNJ e das análises da pesquisa conduzida pela Coordenadoria Estadual da Mulher. Pesquisa essa que revelou que 1/3 das entrevistadas estão sofrendo ou sofreram no último ano ou há mais de um ano violência doméstica e familiar. Podia ser apenas uma. Já chama atenção, nos preocupa, porque a gente não quer que essa mulher vire estatística, mas a gente quer que ela nos acesse para que a gente ofereça todo esse serviço e, eventualmente, esperamos que não aconteça, porque a gente não quer que violências aconteçam, mas se acontecer, que as mulheres, magistradas e servidoras saibam que tem o acolhimento dentro do Tribunal de Justiça, dentro do seu trabalho e que podem ser feitos os encaminhamentos de forma sigilosa e confidencial. Ainda segundo a juíza coordenadora da mulher, o programa vem garantir a certeza do acolhimento, dos encaminhamentos individualizados, humanizados e sigilosos. O protocolo de atendimento ele atende à recomendação 102/2021 do CNJ, assim como a resolução 19/2024 daqui do Tribunal de Justiça. Ele inicia através da Coordenadoria da Mulher, encaminhamos a mulher eventualmente vítima de violência de gênero, não só violência doméstica familiar contra a mulher, violência de gênero, encaminhamos para a psicóloga, que está lotada dentro da casa da Coordenadoria da Mulher, e ela faz os encaminhamentos se assim a mulher o desejar. Mas se for necessário, vai encaminhar para a delegacia da mulher de forma virtual, a mulher não precisa sair do interior ou da sua casa aqui na capital,
será feito de forma virtual. Se houver crime que tenha deixado vestígio, vai ser atendida pelo IML e, se for necessário, o IML vem até aqui, ao Departamento de Saúde, para atender essa mulher. O presidente Fernando Tourinho parabenizou a iniciativa e destacou que o Poder Judiciário sempre estará trabalhando em defesa da mulher. É uma preocupação maior com as nossas mulheres, servidoras e magistradas. É uma preocupação maior que a gente precisa ter, porque infelizmente essa violência existe e precisamos reduzir drasticamente esses índices. A seguir, segunda turma do STF analisa pedido envolvendo ação de improbidade contra a construtora Queiroz Galvão no âmbito da Operação Lava Jato. E veja também, STJ isenta hotel de indenizar família de vítima de homicídio cometido por hóspede do estabelecimento. Voltamos instantes. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar o pedido para que a decisão que encerrou parte de ação de improbidade contra a construtora Queiroz Galvão no âmbito da Operação Lava Jato fosse revista. Marta Ferreira tem as informações. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República para que fosse reconsiderada uma decisão monocrática de novembro do ano passado. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, decidiu encerrar a ação de improbidade contra a construtora Queiroz Galvão em curso na Justiça Federal de Curitiba, na parte em que a empresa era acusada do pagamento de propina ao deputado Eduardo da Fonte e assim liberando um precatório no valor de R$ 163,5 milhões da construtora, bloqueado há anos na Operação Lava Jato. A mesma denúncia contra o parlamentar já havia sido rejeitada pela segunda turma do STF por falta de provas em um inquérito. E a ação de improbidade contra ele também foi trancada pelo Supremo por se basear nos mesmos fatos. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, a acusação de pagamento de propina pela empresa não se sustenta após o STF rejeitar denúncia contra o suposto beneficiário dos recursos ilegais. O pedido para rever a decisão foi analisado pela segunda turma. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, argumentou que a rejeição da denúncia contra o deputado não afeta a ação movida contra a construtora Queiroz Galvão. Todos nós sabemos, e é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, que não há vinculação entre essas duas figuras. São crimes autônomos. O fato de não se imputar o crime ao corruptor não impede que se acuse ao corrompido. Também como a acusação contra o corruptor não impede, a ausência de denúncia contra o corruptor não impede, enfim, não há vinculação entre os dois crimes. O advogado da construtora argumentou que o pedido da PGR não poderia ser aceito porque a segunda turma do STF já havia rejeitado uma denúncia criminal contra o parlamentar baseada nos mesmos fatos. De um ato de recebimento de propina associado ao suposto pagamento da vantagem devida pela construtora. Aí a bilateralidade. Quando o Supremo se pronunciou, como cindir? Como é que alguém poderia, depois de o Supremo ter dito isso, ter dito, não, o particular deu a vantagem. O Supremo acabou de dizer que o agente público não recebeu a vantagem. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, negou o pedido da PGR por considerar irregular a ação que a Lava Jato apresentou contra a empreiteira e o deputado. Como destacou a defesa, a narrativa é terminantemente a mesma, ou seja, o Ministério Público literalmente copiou e colou, na improbidade, a descrição dos fatos adotados na denúncia criminal com as mesmas palavras e imagens em sequência de frases. É bastante constrangedor, doutora Cláudia, que uma ação de improbidade repita uma ação penal rejeitada pelo Supremo. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça isentou um hotel de indenizar a família da vítima de um homicídio cometido por um hóspede do estabelecimento. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes.
Os ministros decidiram que a proprietária de um estabelecimento de hospedagem em Erebango, no Rio Grande do Sul, não tem responsabilidade civil pelo homicídio cometido por um hóspede contra outro no hotel. Para a terceira turma, ainda que prevista no Código Civil, a responsabilidade dos hotéis por atos praticados pelos hóspedes não é automática e depende de haver relação entre o dano e os riscos inerentes à atividade do estabelecimento. Um hóspede matou outro após uma discussão por causa de bebida. Ele estava com uma arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do estabelecimento onde eles estavam hospedados. Após a condenação do autor do homicídio, os familiares da vítima ajuizaram a ação de indenização por danos morais contra o criminoso e contra a proprietária do hotel. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do estabelecimento após entender que ela não zelou adequadamente pela segurança dos clientes, pois permitiu que um hóspede entrasse armado no hotel. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou essa responsabilidade ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro Moura Ribeiro, autor do voto que prevaleceu no julgamento, o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e despropositada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. De acordo com Moura Ribeiro, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não criou esse risco nem foi causa para a prática do ato ilícito. Dessa forma, o ministro reconheceu o fortuito externo e não haver nexo de causalidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a causa do evento danoso foi um fato completamente estranho à atividade do fornecedor do serviço. Um caso de violência reiterada levou um ministro do Superior Tribunal de Justiça a restabelecer a prisão de um réu acusado de tentativa de homicídio. As informações com a repórter Jéssica Castro. O ministro Rogério Schietti Cruz concedeu efeito suspensivo a um recurso especial para restabelecer a prisão preventiva de um homem denunciado por tentativa de homicídio. O ministro relator levou em conta que o réu, enquanto esteve em liberdade, se envolveu em sucessivos casos de violência, principalmente contra a companheira. De acordo com o processo, a tentativa de homicídio teria ocorrido em 2017 e até este ano o homem respondia ao processo em liberdade. O juízo de primeiro grau determinou, então, a prisão preventiva do réu, após a companheira dele ter registrado o boletim de ocorrência em que denunciou agressões recorrentes, inclusive com ameaça de morte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou a prisão, por entender que os episódios de violência doméstica não tinham relação com o crime pelo qual o réu vinha sendo processado, e considerou que a tentativa de homicídio não justificava a prisão preventiva por não haver a contemporaneidade necessária entre o fato e a medida cautelar. Na sequência, o Ministério Público do Estado pediu ao STJ a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão do TJRS, para que fosse restabelecida a prisão preventiva do réu até o julgamento do recurso. O ministro Rogério Schietti Cruz observou que a liberdade do réu traz risco para a ordem pública, porque ele tem perfil violento e já foi preso em flagrante por ter agredido a companheira a socos e ameaçado a mãe dela. O relator comentou ainda que há perigo da demora na situação, porque a liberdade do homem durante a tramitação do recurso especial poderia esvaziar o propósito da prisão preventiva, que é evitar que ele cometa novos crimes. A seguir, CNJ promove acordo para combater casos de exploração sexual de mulheres e meninas na ilha do Marajó, no Pará. E veja também como foi a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal no programa de entrevista Roda Viva. Voltamos já. Casos de exploração sexual de mulheres e meninas na Ilha do Marajó, no Pará, são alarmantes. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo para promover ações de prevenção e melhorar o acesso às vítimas a serviços de apoio e assistência jurídica. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A exploração sexual de mulheres e meninas no arquipélago do Marajó, no Pará, está entre os muitos desafios que a ilha enfrenta diante de um índice de desenvolvimento humano municipal abaixo do esperado. O assunto ganhou atenção especial do Conselho Nacional de Justiça no combate a esse tipo de violência na região.
O CNJ se uniu à causa por meio de um acordo para promover ações de prevenção e fortalecer o acesso das vítimas à justiça. A parceria do CNJ integra o programa Ação para Meninas e Mulheres do Marajó, atividade já desenvolvida entre o Ministério Público, o Judiciário Local e o Governo do Estado. Temos feito reunião com os municípios para estruturar os conselhos municipais de proteção às mulheres e meninas. Temos fortalecido a implementação de ações municipais que possam permitir o acesso à rede de proteção. Em paralelo às iniciativas de promoção e proteção, é fundamental destacar também a implementação de ações de segurança pública, destacando as patrulhas Maria da Penha, as delegacias especializadas no combate ao crime contra as mulheres, a crimes contra adolescentes. Eu quero dizer que é uma oportunidade transformadora e que nós estaremos sempre junto ao CNJ, em suas ações, em suas aspirações, junto ao nosso Estado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 mostram que de 2017 a 2022 quase que dobrou o número de estupros de mulheres no Pará. Outro registro aborda especificamente a Ilha do Marajó, com 770 processos pendentes relativos a crimes sexuais. Casos de violência doméstica no estado chegam a mais de 43 mil. Desses, 2.500 estão nas comarcas que integram o arquipélago paraense. Esses dados são alarmantes, especialmente diante de uma população de 590 mil habitantes, e revelam a importância dessa cooperação com objetivos de estabelecer e aperfeiçoar políticas que rejeitem todas as formas de violência e que protejam e garantam os direitos constitucionalmente previstos para mulheres e crianças. O programa Ação para Meninas e Mulheres do Marajó, com a parceria do CNJ, visa capacitar profissionais do sistema de justiça local para lidar de forma eficaz com casos de violência e exploração sexual. O objetivo ainda é auxiliar as unidades judiciárias no julgamento dos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crimes contra crianças e adolescentes, infância e juventude. O TRF da Primeira Região e a Justiça Federal do Pará homologaram um acordo que encerra várias ações envolvendo a empresa Vale e comunidades indígenas do povo Xikrin. Repórter Ana Paula Souza. Os processos que tratam de impactos causados pelos empreendimentos de mineração estavam em tramitação nas varas das cidades de Marabá e Redenção e em caráter recursal no TRF da Primeira Região. O acordo estabelece o pagamento de compensações e indenizações, além de investimentos em infraestrutura, saúde, alimentação, educação, transporte e cultura, bem como em ações para fortalecimento institucional e na constituição de um fundo para gerações futuras da comunidade indígena Xikrin. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi o entrevistado desta segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura. Em quase 2 horas de entrevista, o ministro tratou de temas importantes que chegam à corte. Vamos ver alguns trechos. O ministro participou do programa sob o comando da apresentadora Vera Magalhães e respondeu às perguntas dos jornalistas do UOL, Jota, Folha de São Paulo, Estadão e do jornal Globo. Questionado sobre o prazo para concluir o inquérito das fake news instaurado em 2019 sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, Barroso explicou que a todo momento vem à tona fatos novos que precisam ser investigados para proteger o Estado democrático de direito. A minha expectativa, depois das eleições, era que esse inquérito pudesse caminhar para um desfecho natural. Porque nós já tínhamos conseguido o resultado principal, que era enfrentar um movimento de extrema-direita que ameaçava a institucionalidade brasileira. Aí depois veio o 8 de janeiro. E aí isso reacendeu a chama de um conjunto de investigações que dificultam a pacificação do país. E mais adiante vieram as denúncias de tentativa de golpe de Estado. De modo que
não é o inquérito que está sendo excessivamente prolongado, são os fatos que estão demorando a passar. Questionado sobre a descriminalização das drogas, o ministro disse que o assunto precisa ser mais discutido e adiantou como o tema é tratado no Supremo. O que o Supremo está fazendo em relação a drogas é definindo qual quantidade distingue consumo pessoal de tráfico. Porque se o Supremo não faz isso, quem decide é a polícia, é o policial de plantão, o policial que está em operação num determinado lugar. E, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, 50 gramas na zona sul do Rio é porte para consumo pessoal, 50 gramas na periferia do Rio de Janeiro é considerado tráfico. O ministro Barroso ressaltou que o tribunal tem andado na direção certa e citou algumas decisões importantes e necessárias para construir um processo civilizatório e garantir direitos, como a união homoafetiva e aborto de fetos anencéfalos. Barroso negou que o Supremo esteja legislando, interferindo no papel do Congresso Nacional. As minorias precisam da Suprema Corte para quebrarem paradigmas e preconceitos e discriminações. Quando o Supremo aqui decidiu, eu era advogado na época, que pode uniões homoafetivas e que devem ser tratadas como as uniões estáveis tradicionais, ou convencionais, ou heterossexuais, não havia maioria no Congresso e não havia maioria na sociedade, possivelmente naquele momento, mas era evidentemente a coisa certa a fazer. O que vale a vida são os nossos afetos. Você não pode discriminar as pessoas porque elas querem colocar a sua sexualidade, o seu afeto, onde mora o seu desejo. Por fim, Barroso enfatizou as mudanças que estão sendo realizadas dentro do Judiciário. Tem bolsa para candidatos negros, paridade, agora tem que promover, se promover um homem, depois tem que promover uma mulher. Vamos feminilizar o Judiciário, vamos aumentar a quantidade de pessoas negras no Judiciário, vamos fazer ele ficar mais parecido com a sociedade brasileira. A seguir, a gente mostra como foi o encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça em Mato Grosso. E veja também, o Estado do Paraná é responsável por quase 40% das adoções internacionais realizadas no país. Vamos já. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a abertura de processo administrativo disciplinar para investigar o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Sebastião Coelho da Silva. O magistrado é investigado por incitação dos atos golpistas durante o exercício da magistratura. De acordo com a decisão, Sebastião Coelho da Silva será investigado por ter feito declarações enquanto atuava no TRE do Distrito Federal e após ter solicitado aposentadoria, durante a participação em eventos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Para o Corregedor Nacional de Justiça e relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, os fatos são graves e, se comprovados, podem ter consequências, como, por exemplo, a conversão da aposentadoria voluntária em compulsória. O Estado do Paraná foi responsável por quase 40% das adoções internacionais realizadas no país no ano passado. Esse modelo oferece uma chance de crianças e adolescentes que fogem do perfil mais procurado encontrarem uma família. O repórter Adriano Ribeiro explica como funciona esse processo, que conta com acompanhamento especializado dentro do Tribunal de Justiça do Estado. Eles ainda são pequenos, mas já viveram uma grande história. Essas crianças são irmãs, 6 no total, com idades entre 2 e 8 anos. Desde 2021, eles viviam numa instituição de acolhimento. Viviam. Isso porque, há cerca de 1 ano e meio, este casal norte-americano decidiu que iria tentar adotar uma criança, ou melhor, um grupo de crianças, e assim o caminho deles se cruzou. Os pais contam que a intenção inicial era adotar 3 ou 4 crianças, mas depois que viram pela primeira vez as fotos dos 6 irmãos, pensaram, por que não? And I was like, why not? These
kids. Why not six? Why not 6? Cumpridas algumas das várias etapas legais exigidas na adoção internacional, veio o período de estágio de convivência, 1 mês com todos morando juntos na mesma casa. Pergunto a eles como foi a experiência. O pai diz que existiram momentos desafiadores, mas que não foi tão difícil e assustador quanto as pessoas imaginam. Nas palavras dele, o sentimento é de que os dois foram feitos para cuidar de 6 crianças. It feels like we've just fit into that supernatural, just very naturally. Já para se comunicarem, a tecnologia dá uma ajudinha. We use Google Translate the whole time. Eles também aprenderam rapidamente algumas palavras essenciais em português. Like para, very quickly, or wait, espera. Muito cuidado. O Paraná atualmente é o estado do Brasil que mais conclui processos de adoção internacional como esse que nós mostramos. Somente no ano passado foram 11 meninos e 11 meninas adotadas desta forma, com idades entre 2 e 17 anos. Das 56 adoções internacionais que aconteceram no Brasil, o Paraná fez 22, ou seja, quase 40% das adoções só num único estado. Ou seja, isso revela que todo o judiciário, todas as comarcas que confiam na SEJA, que encaminham essas crianças, evitam separar essas crianças antes de consultar a SEJA, para ver se a gente consegue mantê-las unidas, ainda que seja em outro país. A adoção internacional é realizada quando são esgotadas as possibilidades de adoção por família brasileira. É um procedimento rigoroso e que conta com acompanhamento técnico especializado. No TJPR, o trabalho é coordenado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A pessoa precisa inicialmente se habilitar no seu país de origem. Se ela for aprovada lá para adoção internacional, elas mandam essa documentação toda para nós. Nós fazemos uma reavaliação de toda essa documentação. Levamos para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que é composta por membros do Judiciário, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, médico, enfim, são várias pessoas que vão fazer essa análise e vão dizer se esse casal ou se essa pessoa que pretende adotar aqui no Brasil está em condições de fazê-lo. E quando tudo é concluído com sucesso, fica a satisfação de ver vidas transformadas. O juiz que trabalhou no caso conta de um contato feito pelo mais velho dos irmãos adotados. Ele fez questão de me fazer uma chamada de vídeo, como essa que estamos tendo, e leu um recital que ele tinha feito ali como forma de agradecimento, como por ter feito ter obtido êxito em conseguir uma família para ele e para todos os irmãos de forma conjunta. Foi uma situação muito gratificante. Deu para ver ali nos olhinhos de cada um dos 6 e também do casal a alegria que eles estavam sentindo de poder começar essa nova etapa de vida. Eles não são nossos filhos biológicos, mas agora já é como se fossem. O encerramento de mais um encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Mato Grosso foi marcado pela assinatura da Carta da Chapada dos Guimarães. Também houve um ato para marcar o repasse de valores do Judiciário aos municípios gaúchos em situação de calamidade. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. O encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEPRE, reuniu os líderes do Judiciário em Mato Grosso. O terceiro dia do encontro começou com a assinatura do termo para o repasse de 180 milhões de reais provenientes de verbas pecuniárias de todos os tribunais de justiça do país para a população do Rio Grande do Sul. O ato aconteceu por meio de videoconferência e contou com a participação do desembargador-presidente do TJRS, Alberto Delgado, e do governador Eduardo Leite. Na sequência, os participantes acompanharam a palestra do ministro Herman Benjamin, presidente eleito do Superior Tribunal de Justiça, que falou sobre o juiz e o meio ambiente. Dando continuidade ao encontro, foi aprovada a Carta de Chapada dos Guimarães, documento que estabelece 7 temas fundamentais, todos acatados por unanimidade pelos líderes dos TJs. O dispositivo aborda questões como a importância da justiça restaurativa para o sistema de justiça mais humano. A presidente Clarice, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um exemplo, né, na justiça
restaurativa e todos nós, presidentes, sairemos daqui com grandes elementos, informações sobre essa atuação. E não poderia ser diferente, reiteramos e reafirmamos de todos os tribunais de justiça do país, pelos seus presidentes, a solidariedade, o apoio ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul e à sociedade gaúcha, por esse momento tão difícil que aquele estado está passando em decorrência da tragédia climática que lá se abateu. O propósito principal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não eram as discussões intelectuais puramente, mas propiciar realmente esse encontro de almas, esse encontro de ideias, de ideais, que foi o ponto alto quando nós apresentamos o trabalho da justiça restaurativa, que tocou os corações, que realmente nós vimos na face das pessoas a receptividade, o despertar de uma vontade de que o mundo seja melhor a partir das nossas próprias ações. Foi realizada também a cerimônia de entrega da medalha de reconhecimento do Conselho de Presidentes dos TJs do Brasil ao homenageado, o ex-presidente do TJ do Distrito Federal, desembargador José Cruz Macedo, pelos relevantes serviços prestados no exercício do cargo e como membro do CONSEPRE. O 11º CONSEPRE foi marcado por debates e práticas voltadas para o fortalecimento do Judiciário Nacional e reuniu 112 participantes que representam tribunais de justiça de 24 estados e o Distrito Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a transmissão da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.